Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto e último trimestre do ano de 2023. Utilizamos as revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, classe de adultos. O tema do trimestre total é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E essa lição número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, texto áureo da Bíblia. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da Igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Isaías 61, versículo 1 e 2, e Lucas 4, versículo 17 ao 20. Lucas 61 diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E Lucas 4, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. A introdução dessa lição nos diz: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Como a gente diz sempre aqui, é um estudo bíblico, então a gente procura ler versículos, e o primeiro já vai ser lido no início da introdução, que é um dos textos principais aqui que se baseia a lição de hoje. A própria introdução vai nos dizer isso, que é João capítulo 20, versículo 21, onde Jesus diz o seguinte: E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Lembrando que nós estudamos já 3 lições. E essas lições elas acabam uma complementando a outra. A primeira lição foi a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, para a gente entender como é a Grande Comissão, o chamado que está, como nessa lição vai dizer, nos 4 evangelhos, mas a gente cita principalmente Mateus e Marcos, Mateus 28 e Marcos 16. Etnocêntrico é todas as criaturas para serem salvos. Depois nós estudamos missões transculturais, e essa é a terceira lição seguida, onde o título é Missões Transculturais. 2 pontos, alguma coisa. A primeira, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais surgiu no coração de Deus, baseado no amor de Deus. A gente conseguiu isso ver na lição passada, como isso se transcorreu no Antigo Testamento, principalmente com o exemplo da mulher Civilba de Sarepta e Jonas pregando para os ninivitas. E agora nós vamos ver
no Novo Testamento. Lembrando que já falamos em lições anteriores que missões, pregação do Evangelho, só existe porque o homem pecou. Deus não foi pego de surpresa, isso foi dito muito na primeira lição. Já tinha um plano para caso o homem falhasse. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E aí depois nós estudamos na lição de número 2, o proto-evangelho, quando o próprio Deus anuncia e fala à serpente, que a semente da mulher seria ferida pela serpente no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição e tudo que vem depois, para que a cabeça da serpente seja esmagada completamente. Então, agora nós vamos ver lições transculturais no Novo Testamento. O Antigo Testamento era o Mestre vem, o Messias vem, o Senhor vem. Era essa a mensagem. Deus queria que Israel transmitisse isso para outras nações. Em poucos momentos isso aconteceu. Elias, com a de Sarepta, Jonas, pregando a Ninivita, naquele primeiro momento eles se converteram. Eu citei na primeira lição Ruth, Rabi, a prostituta, Naamã, algumas pessoas fora dos judeus, fora do descendente de Abraão, foram convertidos ao Deus de Israel. Mas, em geral, não foi alcançado aquele objetivo. Então, o Cristo vem, e aqui a lição coloca como primeiro missionário. Qual a missão de Cristo? Pregar, porque antes de ele morrer na cruz, ele pregou. Ele avisou que era necessário se arrepender, que era necessário aceitá-lo como Salvador. Tudo isso foi pregado por ele, até que ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e depois nós vamos ver no transcorrer da lição que essa missão foi passada para a igreja. Isso está claro em todo o Novo Testamento. Então vamos ver aqui. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio João 20, 21, e o texto áureo da lição, que é também o texto áureo da Bíblia, Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Então, qual o objetivo de Deus no Antigo Testamento? Mostrar o seu amor pelo ser humano. Amor que Deus já demonstrou nas páginas da Bíblia Sagrada desde o início, porque quando Adão e Eva pecaram, o Senhor não os abandonou. O Senhor foi lá ao encontro deles e providenciou, matando aquele animal, que verdadeiramente aquilo que eles fizeram para tampar sua nudez, porque comeram da árvore e pecaram, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não cobria nada. Era um pensamento humano de cobrir o seu erro. Mas quando ele mata aquele animal e cobre eles com aquela pele daquele animal, ali sim ele demonstra o sacrifício de Cristo na cruz, que cobriria o pecado do mundo. Depois de todas as situações, que já falamos, chama Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, muitas situações acontecem, dá a lei a Moisés, mas aquele que quisesse entrar, se convertesse, estivesse junto com Israel, seria bem-vindo. Mas já chegou um momento, como estamos na lição passada, que ela ficou um pouco nacionalista, com problemas étnicos, raciais, e aí fez uma coisa exclusivista, só eles e para mais ninguém, e aí perderam o foco de levar essa palavra a todas as pessoas, ao qual no Novo Testamento nós vemos claramente que isso passou para a igreja. Peço licença, irmãos, um pouco, tomar um copo d'água aqui. Primeira subdivisão, ponto 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo,
para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Antes de comentar o ponto, eu quero apenas um adendo aqui, dentro da lição. Na primeira lição, se não me engano, foi citado o missionário à China, Hudson Taylor. David Livingstone foi missionário na África. Os irmãos que puderem estudar a vida desses e de tantos outros missionários que fizeram missões transculturais, vai acrescentar muito à vida dos irmãos. Aqui a colar vão ser citados nesse trimestre, aqui dentro da lição, mas não será estudada a vida deles. Eu só vou dar um exemplo para os irmãos, uma história real de David Livingstone. Ele morreu na África, de joelhos, orando. Os seus pessoas lá locais que conviviam com ele, viram ele orando, deixaram ele orar, quando viu que ele estava demorando, foi ver, ele estava morto. O que eles fizeram? Eles abriram o seu peito, tiraram o seu coração, enterraram lá na África, enviaram o seu corpo para a Inglaterra, onde ele foi, logicamente, velado, enterrado pelos seus parentes, porque o coração dele estava em fazer a obra de Deus na África. Ele faz essa palavra, eu vou começar até pela última, que é exatamente a palavra de Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, só tem um filho. E ele vai ser aquele que vai pregar, vai levar, que vem à terra. Então, a importância de missões para Deus. Isso é claro em todo o Novo Testamento. Israel falhou, vimos na semana passada que teve alguns pontos importantes, Israel, eu deixei claro isso quando ministramos a aula, que não é a importância de Israel hoje, a importância de Israel antes de Cristo vir. As principais partes que foram colocadas ali foi a manutenção do Antigo Testamento. O texto está hoje, até nós temos aí o texto do Antigo Testamento, que a nossa Bíblia é igual à Bíblia judaica. A tradução dos 70 da Septuaginta para o grego koiné, que facilitou muito a pregação do Evangelho, e a tradição dos rabinos, que mantiveram, os escribas, melhor dizendo, que mantiveram a ideia de que Deus alcançaria todos os homens. E a igreja, ela começou, esse novo povo que diz aqui a igreja, ela começou com os judeus. Todos os primeiros convertidos eram judeus. Todos os 120 que foram baseados com a Espírito Santo, ou cerca de 120, eram judeus. Depois ela foi se ampliando, nós vamos ver aqui, vai falar de Filipe, vai falar de Pedro, temos muita coisa para falar aqui nessa lição, em que ela foi se ampliando a povos de outras nações. Mas ela começou entre os judeus, que ali se converteram à pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, eu sei que o texto é conhecidíssimo, mas eu vou ler para você. Aqui está na grande comissão, vamos voltar de certa forma até o que a gente estudou na lição número 1, esse trimestre. 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos lá na primeira lição que temos pregar, Marcos está dizendo aí de pregar o Evangelho, e Mateus fala em ensinar, e as duas coisas não são excludentes, mas são coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. E falta ainda muitas nações, como estudamos na primeira lição, se não me engano, cerca de 24 mil etnias diferentes no mundo, e metade dela ainda não ouviu falar de Jesus. Então precisamos ainda pregar este Evangelho, essa palavra precisa ser pregada. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, passou a igreja no Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Eu vou falar uma coisa, não sei nem se eu deveria falar, mas vou falar. Há pouco tempo atrás, eu estava na congregação em Santa Marta, e um irmão falou lá que ele tinha ouvido, ou não sei se tinha lido ou ouvido alguma coisa na internet, que alguém, uma desses modernos que estão por aí,
modernista, progressista, eu não sei nem o que é, né? Saiu com uma situação que ir de pregar o evangelho, ir de fazer discípulos, qualquer ordem dessa, não estava nos originais da Bíblia, foi um acréscimo. Alguém acrescentou isso para falar. Então, o que essa pessoa quer dizer? Então, não é necessário se pregar a palavra. Meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Lógico que esse irmão disse isso, não crendo nisso, falando para alertar a todos nós que estávamos naquele culto sobre os perigos dos falsos ensinamentos que estão por aí. E aí eu volto, antes de entrar no comentário aqui, de certa forma, a Igreja Luz da Revelação, dizer a você mais uma vez. Eu creio que de Gênesis, capítulo 1, a Apocalipse, capítulo 22, esta é a palavra de Deus. Posso ter dificuldade de entender alguns textos, porque na condição de ser humano tenho as minhas dificuldades. A Bíblia chega até a dizer, em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e as nossas gerações, nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. Algumas coisas talvez nós não vamos entender completamente, mas eu continuo crendo que é a palavra de Deus e que aquilo que foi revelado na palavra de Deus é suficiente para que eu creia que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E não somente creia nisso, mas pregue, anuncie isso, como é aqui o que é colocado. Diante a luz, mediante esta revelação, qual a revelação bíblica? A revelação do Evangelho de Cristo. No Antigo Testamento falava que o Messias vinha. O Messias veio, os judeus não entenderam, achavam que era um Messias político para libertá-los do domínio romano, mas veio uma criança que nasceu numa manjedoura. E eles achavam, alguns dos judeus daquela época, achavam até que Jesus era natural da Galileia, e biblicamente realmente não poderia ser. A profecia de Miqueias 5,2 nos diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais entre as milhares de Judá, de ti virá o rei." Então Jesus era descendente direto de Davi, isso estava profetizado em todo, não todo, mas parte no Antigo Testamento, a partir de Davi para diante, e da tribo de Judá. Tinha que vir dali. Nós sabemos pelo relato bíblico do Novo Testamento que Jesus, por todos aqueles motivos que nós sabemos, houve o recenseamento, José e Maria tiveram que vir lá da Galileia, onde eles moravam realmente, para a Judéia, foram a Belém, e toda aquela situação, Jesus nasce, depois tiveram que fugir para o Egito, depois, voltando do Egito, foram para a Galileia, e ali Jesus fez a maioria dos seus milagres. Então, alguns até achavam que ele não poderia ser por esse motivo, por vários outros motivos, mas a verdade principal é que eles achavam que vinha um Messias político, e Jesus era um Messias para a salvação da humanidade, como esta era a promessa de Deus. Então, esse evangelho veio, nessa luz brilhou. Mediante esta iluminação, das páginas do Novo Testamento, qual a tarefa da igreja? Pregar a palavra de Deus, anunciar este evangelho a toda criatura. Ela começou com Deus que enviou o seu Filho, e agora tem que continuar conosco, perdura até hoje, até o último dia. A missão da igreja vai terminar quando, pastor? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, quando ele não vier, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho um pensamento comigo que alguém estará pregando a palavra, porque, veja bem, meu amado irmão, temos fuso horário no mundo inteiro, enquanto aqui é madrugada, na China é dia, no Oriente Baixo, no Japão. Então, alguém vai estar pregando a palavra e Jesus vem buscar a sua igreja. Então vai ter este momento, alguém pode estar dando um folheto. Então é necessário que a palavra seja pregada a todo momento até a volta de Cristo. Vamos ver agora missões nos Evangelhos e nos Atos. Agora nós vamos caminhar no Novo Testamento. Em cada parte dele, logicamente, o autor tem pouco espaço aqui para falar de todo o Novo Testamento. Ele vai citar algumas cartas, ele vai citar alguns livros, mas nós vamos ver a obra missionária, missões transculturais, o apelo a se pregar a palavra através de todo o Novo Testamento a partir daqui. Então vamos começar a subdivisão, a primeira, do ponto 2, nos Evangelhos.
De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas. Isaías 61 e 2, eu não preciso abrir a Bíblia, vou voltar, vamos reler, porque já lemos na leitura bíblica em classe. A profecia de Isaías dizia, e essa profecia ela estava profetizando sobre o Messias, está aqui na própria revista escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade dos cativos, a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. E aí nós vamos para outra citação bíblica de João, capítulo 8, versículos 32 e 36. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 32 e 36. 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com um mandato da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18, e eu vou mais uma vez para a leitura bíblica, porque a gente fala muito na grande comissão em Mateus e em Marcos, fala pouco em Lucas, mas ele aqui também coloca a grande comissão em Lucas e em João. Vamos ver 24, 44 a 48. Eu vou ler principalmente, não vou ler aqui, vou ler todo o parte. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu os entendimentos para compreender as Escrituras, e disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro estado do morte, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, dessas coisas as suas testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai, ficar porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E João 20, 21, ao qual nós já lemos o 21, mas vamos apenas repetir para os irmãos aqui, porque também é uma grande comissão, talvez de certa forma um pouco resumida, mas também em Lucas e em João. 21, e disse depois Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo, e aquele que é perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles que quem tiverem lhes são retidos. Então, nos evangelhos estava claro a ideia de missões, a ideia de se pregar a palavra. E como diz aqui no início, Cristo fez isso com amor. Deus fez muitos milagres. Não foi só dizer venham e se salvem, mas o Senhor ainda curou, libertou, transformou, ressuscitou mortos, consolou pessoas, como está escrito direto aqui no texto de Isaías 61, ao qual Cristo, em Lucas capítulo 4, logo após a tentação no deserto, quando ele entra na sinagoga, ele dá um livro para ler, ele lê o texto aí e diz, o texto aqui nosso parou no versículo 20, cerrando o livro, tornou, o pessoal estava fito nele, mas ele disse para aquele povo: hoje está se cumprindo essa palavra, ou seja, isso tudo que está escrito aqui, o Senhor ungiu para avisar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregou a liberdade do cativo, dar vista ao cego, liberdade ao oprimido, está acontecendo hoje. E assim Cristo pregou o Evangelho, e depois, nós vamos ver, depois já dos apóstolos aqui, a igreja de certa forma fez, e os discípulos ainda indo fazer o ide de Cristo antes dele morrer, porque o Evangelho foi pregado. Jesus enviou discípulos, enviou certa vez 70, e eles fizeram milagres e anunciaram a Cristo, antes dele se sacrificar na cruz do Calvário por toda a humanidade. Mas depois que ele se sacrificou, está claro, em Mateus, Marcos, Lucas, João, que este Evangelho teria que ser pregado a todas as criaturas, a todo o ser humano. É a grande comissão do Senhor. Missões têm que ser feitas. O Senhor veio para libertar. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Desculpa a gente ter que correr um pouco, né? Seria tão bom. Essa é uma lição que a gente poderia aqui ficar estudando bastante tempo, mas temos uma limitação de tempo aqui para gravar, e aí a gente tem que correr um pouco. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. A igreja cristã, os primeiros cristãos, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, na antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. Atos 8, 26 a 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Vamos ver aqui o Evangelho saindo pela primeira vez do meio dos judeus. E eu vou não discordar da tua lição de maneira nenhuma. Eu vou concordar que Filipe foi o primeiro missionário, mas eu vou, antes de falar sobre ele pregar ao núcleo da rainha de Candace, a sua pregação em Samaria. Porque está claro na palavra: serei minhas testemunhas, Atos 1,8, recebereis a virtude do Espírito Santo, se tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Eles ficaram presos dentro de Israel. Samaria já não fazia parte de Canaã naquele tempo, como queremos chamar, né, onde Israel morava, mas os samaritanos eram inimigos dos judeus. Jesus já tinha pregado para a mulher samaritana, mas eles não eram descendentes diretos de Abraão, que foi aquela coisa lá do tempo quando o rei do norte foi levado para o cativeiro, e o rei da Síria misturou vários povos ali. Eles tinham o seu templo, adoravam, mas não era o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Então era necessário que a palavra chegasse lá. Tinha até um mágico lá, o tal de Simão, e ele aceitou Jesus. E aí depois, quando Filipe completa aquela pregação, Pedro e João vêm, oram por ele, e eles vão batizados com o Espírito Santo. E aí ele vai pregar. E aí eu entendo por que ele falou essa parte, porque havia um eunuco da rainha de Candace, Etiópia, África, que estava em Jerusalém, provavelmente porque era convertido ao judaísmo, foi lá adorar, e quando ele voltava, ele curioso, né, não vou nem falar a palavra curioso, interessado em entender mais, estava lendo o Antigo Testamento no profeta Isaías. Foi levado como ovelha muda, matador e tal, Isaías 53, e o Senhor leva Filipe, manda ele estar naquele lugar, manda ele ir para o lugar que estava deserto, ele vê a carruagem passar, o Senhor manda ele seguir, ele ouve a pessoa falando, né, a pessoa lendo ao texto, e pergunta: entende tu que lê? Ele falou: não, ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? Então Filipe sobe ao carro, prega para aquele homem, e depois de pregar Jesus para ele, aquele homem fala assim, vendo mais água, diz: o que impede de ser batizado? Você crê no Senhor Jesus? Creio. Então ele foi batizado nas águas, e Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo, levado a outro lugar, e aquele homem seguiu, e até hoje temos igreja evangélica na Etiópia. Hoje nós temos uma série de outros problemas, porque o muçulmanismo entrou lá, e há uma perseguição à igreja, mas ainda existe uma igreja. Então, esse é o sentido. E o segundo foi Pedro, que vai pregar a Cornélio. Aqui não cita-se Cornélio, mas foi isso. Pedro, ele era muito ligado aos judeus, ele achava que o evangelho também era só para os judeus. Até que Cornélio, que era um oficial romano, dava esmolas, orava a Deus, sem ainda o conhecimento perfeito das coisas de Deus. E aí um anjo apareceu e falou: olha, vai lá e manda chamar Pedro. Pedro estava em Jope, na casa de Simão Curtidor, e aí ele virá e te anunciará o que tem que ser anunciado. Pedro, que provavelmente não aceitaria aquele convite, tem uma visão de um lençol que aparece ver 3 vezes, com todo tipo de animal, mata e come. Ele não entendeu bem aquela visão, mas aí Deus falou com ele: havia um pessoal aí, você segue ele. Pedro foi, levou outros judeus, e quando chegou lá, pregou a Cornélio, e a família de Cornélio, os amigos de Cornélio, todos estavam vendo ele, e antes que ele acabasse de pregar, aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Pedro depois até vai a Jerusalém, se justifica sobre aquela situação, mas o evangelho é levado a pessoas não cristãs. Mas ainda não com um bojo, como entendemos missões hoje.
É o que nós vamos entrar agora em Atos Apóstolos. Os missionários Paulo e Barnabé, a terceira subdivisão. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, de Marcos 9, 15 a 16, e 3, 8, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos de Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação do disperso de Jerusalém, pela perseguição, foi enviado pela igreja de Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentil. Que aí nós temos algumas coisas para falar sobre esse ponto muito importante. Eu estou até um pouco além do tempo, normalmente, que eu seria estar a esse momento da dissertação da lição, né? Mas vamos comentar, é importante falar isso aqui. Barnabé estava ali em Antioquia, era necessário orientar a igreja. Ele foi lá e chamou Saulo, para que viesse ajudá-lo. Saulo vem e eles passam um ano ensinando aquelas pessoas as verdades do Evangelho. Depois de um ano, aquelas pessoas que estavam imitando tanto a Cristo, estavam fazendo tanto o que Cristo faria, que passaram a ser apelidados de cristãos. Era uma zombaria, mas em primeira vez que aquelas pessoas foram chamando cristãos. E aí eles se reuniram e havia algumas pessoas ali, não era só Saulo e Barnabé, haviam outros, que eu não me lembro agora, fugiu agora o nome dos outros, acho que eram 5 a 6 homens, oraram a Deus, o Espírito Santo apontou que era Barnabé e Saulo, e enviaram eles a pregar a palavra. E ali foi a primeira igreja missionária. Aí o evangelho foi embora. Paulo fez 3 viagens missionárias, a primeira com Barnabé, a segunda já sem Barnabé, com Silas, e pregou e fundou igrejas em várias partes da Ásia e até mesmo na Europa, que é a questão de Filipos, que está lá em Atos 16. Ali começou-se a pregar o evangelho na Europa. Então, a primeira igreja missionária está lá em Atos Apóstolos, capítulo 13, era a igreja em Antioquia. Mas isso continuou, e isso precisa continuar ainda nos dias de hoje, mais ainda. Vamos agora para o ponto 3, a missão cumprida nas cartas nos Apocalipse. Nós vamos ver primeiro as cartas paulinas, depois as cartas gerais e por fim o Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios 2,14. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. É lógico que ele está falando apenas de algumas cartas, porque não tem, como eu disse, não há espaço para falar de todas. Então, Paulo, por que existem cartas? Por que o Novo Testamento foi escrito e temos cartas? Porque a igreja era missionária. Veja bem, meu irmão, por que temos uma carta aos Filipenses? Porque o Evangelho foi pregado em Filipos. Eu já disse, primeira igreja na Europa. Por que há uma carta aos Colossenses? Porque na Galácia, porque em Corinto, porque em Roma, porque em Tessalônica. Porque o Evangelho foi pregado nesses lugares. Então é necessário que se escrevesse. E cada uma delas tem um tema, ele escolheu algumas para falar, e logicamente não poderia deixar de falar de Romanos, que é uma carta sobre a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. Aqui diz claramente que todos pecaram, é só você estudar a carta aos Romanos. De Paulo, uma carta profundamente teológica, onde ele explica tudo isso, a decadência do homem, mas também mostra a graça, a misericórdia, o amor de Deus para salvar os perdidos. Depois ele fala a carta aos Efésios que havia um muro de separação que separava os judeus e os gentios. E Cristo derrubou esse muro de separação. Os judeus começaram a achar que a salvação era só para eles e ficaram ali. Quando vem Cristo, morre na cruz, ele morre para salvar todas as pessoas, como está muito claro em todas as suas pregações.
o próprio Jesus pregou para a mulher Ciro-Fenícia. Jesus curou o filho do Régulo. Enfim, havia várias pessoas já no ministério de Cristo. Ele pregou a samaritana, que não eram judias, mas que ouviram o evangelho do Senhor. Então, o muro da separação foi quebrado. É só isso que a carta de Efésios? Não, ele está trazendo algo para dar a conotação de missões. E as cartas chamadas pastorais, que é Tito, Timóteo, como esse líder orientar a igreja. Eles foram pastores aonde? Foram pastores em igrejas que começaram entre os gentios. Era necessário saber entender tudo isso. Timóteo, ele era filho de uma judia, mas o pai dele era grego. Ele inclusive teve que se considerar por causa de algumas situações para não trazer problema, mas Paulo deixava claro que isso não era o principal. Timóteo, Tito, nenhum outro líder que Paulo colocou, obrigava nenhum gentio a fazer nenhuma dessas coisas que eram típicas do judeu. Então, as cartas paulinas também nos remetem para as missões. Agora vamos para as cartas gerais. Pastor, eu não sei bem o que é cartas gerais. Veja bem, meu amado irmão. Paulo escreveu de Romanos, eu estou falando da ordem da Bíblia, tá? A ordem cronológica que foi escrita não é essa, mas de Romanos até Filemão. Aí você vem, temos uma carta de Hebreus, que não se sabe o autor, tem a carta de Tiago, irmão de Cristo, que escreveu essa carta, 2 cartas escritas pelo apóstolo São Pedro, 3 cartas escritas pelo apóstolo São João e uma carta escrita por Judas, irmão de Cristo. Então, essas são as epístolas gerais, as cartas gerais. As epístolas gerais são uma fonte de testemunho sobre missões, como, por exemplo, aí vem, cartas Hebreus, demonstra descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, como está em Hebreus 7, do 19 ao 22. A qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada, Hebreus 13, 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo, e finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então, as cartas gerais, o que é que elas nos mostram aqui? O que é que a gente pode aprender com elas? Primeiro, ele não citou todas, mas ele citou algumas. Cartas de Hebreus. Você quer entender Antigo Testamento e Novo? Leia Cartas de Hebreus. Estude a Cartas de Hebreus, é muito importante. Ainda hoje vem crente querendo, ou tendo dúvida, melhor dizendo, se temos que guardar saldo, guardar certos aspectos da lei cerimonial, temos que circuncidar. Tudo isso é bem claro, não só na Carta de Hebreus, nas outras cartas, Paulo deixa isso bem claro, mas também na Carta de Hebreus nos mostra que o sacrifício de Cristo é superior. Nós estamos numa nova aliança, para que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança fosse terminada, precisava a morte de alguém, e Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer isto por nós. Aí, como ele diz, nos leva para o centro da vontade de Deus e a realizar a sua vontade que lhe agrada, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Tiago nos traz a sabedoria para dia a dia convivemos como homem de Deus, como mulher de Deus. É uma carta muito interessante para nós aprendermos o Evangelho na prática. Por exemplo, não adianta dizer para o teu irmão, vai que Deus te aquente, se você tem um cobertor e não dá a ele. Vai que Deus te dê comida, se você tem condições de dar comida para ele e você não dá. Esse é um dos aspectos, mas Tiago nos mostra muitos outros aspectos. E por final, Pedro nos assegura a posição como por Deus. Eu vou ler só um texto aqui de Pedro, não está citado na lição, mas só para você ver, é um estudo bíblico, né? E vamos ler um texto aqui das cartas gerais. Vamos aqui, versículo 9, primeira carta de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para conhecereis a virtude daquele que vos chamou das trevas, para que a sua maravilhosa luz. Então, nós, quem é a igreja? A igreja é pessoas, judeus, gentios, enfim, todos que se converterem. Para quê? Nós somos tudo isso aqui, nação eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, geração eleita, para anunciar a virtude daquele que nos chamou. Ou seja, para pregar o Evangelho de Cristo, para fazer missões, para anunciar Cristo a outras criaturas. Então vamos aqui, meu amado irmão, finalmente para a última subdivisão da lição, que é no Apocalipse.
Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E aí, vamos lá, aí temos que ler o Apocalipse. A Bíblia diz aqui no Apocalipse que Deus se interessa pela salvação de toda a humanidade, pastor? Bom, vamos ler aqui, vamos ver se o autor da lição está correto. 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu não vou ler o 7, 9, 11 e 15. Está aqui. A visão lá do Apocalipse de João, lembrando que João era o supervisor, o bispo dessas 7 igrejas. E de repente o imperador Domiciano perseguiu a igreja, exilou João na ilha de Pátio. Parece que foi uma coisa muito ruim para a igreja, mas não foi, porque o Senhor ali o revelou o Apocalipse, que mandou mensagens diretas para aquelas 7 igrejas, mensagens que tinham um cunho para elas, e também, capítulo 2 e 3 do Apocalipse, mas também para a igreja do dia de hoje, nós podemos trazê-la para hoje. Eu, por exemplo, sou de uma linha de pensamento teológico, que a carta da igreja a Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia, são para a igreja, a última fase da igreja nessa terra. Uma igreja de Filadélfia fiel e uma igreja de Laodiceia que está ficando morna, como diz lá o texto. Então, é um alerta para que nós busquemos a presença do Senhor antes da segunda vinda do Senhor e preguemos esse evangelho, anunciemos o evangelho. Aqui deixa claro, abrindo para o capítulo 5. Morreu na cruz para comprar pessoas de toda tribo, língua, nação. Eu não posso ficar parado olhando, dizendo: eu tenho que evangelizar meu bairro. Ok, você tem que evangelizar seu bairro, sua rua, sua cidade. Mas volta a Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, e semeis testemunhos, tanto em Jerusalém como em... isso não é, eu vou primeiro evangelizar Jerusalém, depois que acabar Jerusalém, aí eu parto para a Judéia. Quando eu acabar a Judéia, eu parto para Samaria. Quando eu acabar a Samaria, aí eu parto para outro, até os confins da terra. Não, é concomitante, é ao mesmo tempo, como nós dissemos na primeira lição. Pastor, todos nós iremos? Não. Só pode ir para fazer missões transculturais em outra terra quem tem um chamado, meu amado irmão. Quem tem um chamado. Quem tem um chamado, Deus vai preparar todas as condições, vai se preparar, como falamos na primeira lição, é necessário se preparar, conhecer a cultura, conhecer a língua, de onde você vai pregar a palavra, e irá fazer missões. Mas ele irá sozinho? Não, ele não pode ir sozinho. Já foi citado aqui, eu falei durante essa lição, Hudson Taylor, na primeira lição, e hoje David Livingstone. Mas eu vou citar agora o pai de missões modernas, Guilherme Carey, que foi missionário na Índia. Nós chamamos de missões modernas porque por um tempo a igreja parou de fazer isso, até que Deus despertou esse sapateiro inglês, que não tinha nem grande conhecimento teológico, essas coisas todas, mas Deus o despertou, e ele foi para a Índia pregar. Ele diz o seguinte: se fazer missões é descer a um poço muito fundo, eu desço, contanto que vocês segurem a corda. Pastor, o que é segurar a corda? É orar e contribuir financeiramente para que o missionário possa fazer missões, para que o missionário possa levar a outras culturas, a outras línguas, a outras nações, a outros povos e tal. Isso acontecia lá no Antigo Testamento. Paulo era ajudado por muitas igrejas, muitas coisas aconteceram que aqui não tem como falar agora, mas é necessário ganhar todas as nações. Então o tempo está acabando, meu amado irmão. O tempo está acabando. Não dá para adiar para amanhã. Vamos fazer missões controladas amanhã. Não, amanhã não é hoje. É agora. É nesse momento. Nós estamos na lição 4. Vão ser 14 lições. Nós vamos ter algumas lições aqui que vão falar sobre
orando, contribuindo, fazendo missões, lições 6, aí você vai aprender mais sobre isso. A responsabilidade da igreja como missionária, lições 7. Então vai ter muita coisa para a gente aprender, e aprendemos nessa lição, vamos ver a conclusão aqui, sobre o que aprendemos. Vamos ler a conclusão, depois a gente fala. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único Filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, que acabamos de ler lá no Apocalipse, né? Constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. E quem deve amar a obra missionária? Todos nós. Se eu digo que eu amo a Deus, que eu verdadeiramente o sirvo, eu quero ter Ele como meu Salvador, mas eu quero ter Ele também como meu Senhor. E Ele mandou, volto a dizer para você uma palavra, não me lembro bem, foi a palavra que falou sobre Taylor. Taylor disse, olha só, grande comissão não é um texto que está lá na Bíblia, é uma ordem. Por isso, inclusive, a palavra está no imperativo. Ide. É para ir. Aí eu volto a dizer o que eu disse aqui antes um pouco. Pastor, mas eu não tenho a chamada nem a preparação para ir. Sim, meu irmão, você não tem, ok. Mas orar você pode. A gente tem que orar todo dia pelos missionários, meu amado irmão. Missionário está no campo. Eu vou falar para os irmãos da Igreja Metodista Pentecostal, o qual pastorei. Nós ajudamos neste momento. É esta a situação deste momento. A Igreja Metodista Pentecostal, não só a que eu pastorei, mas tem a ajuda de outra igreja, nós mandamos uma contribuição missionária para a Assembleia de Deus do Culumbandê, em São Gonçalo, e a sua secretaria de missão chamada SEMADEC. Já tivemos contato com alguns desses missionários que estiveram em trabalhos missionários que tivemos, agora está um pouco parado por algumas situações. Temos o culto missionário na igreja local, mas o trabalho com todas as igrejas não temos tido. Então nós arrecadamos, temos lá a nossa maneira de arrecadar, não vou falar agora, e mandamos essa contribuição. Dessa forma fazemos, quer dizer, não dessa forma, fazemos. Tentamos contribuir um pouco para missões. Então o missionário está lá no campo. E aí eu faço parte de um grupo que me colocaram, o pastor Osias, que é o líder da SEMADEC, em que de vez em quando, de vez em sempre, né, os missionários que estão lá no campo, são ajudados por aquela Secretaria de Missões, mandam seus relatos. E eu repasso para os irmãos, para não poderem entenderem que existem pessoas. Essa igreja tem missionário em Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Polônia, Equador, Colômbia, e aqui no Brasil, em Minas Gerais, em 2 lugares, agora recentemente Vale de Jequitinhonha. Tem o missionário Derrute, que é o mais conhecido de nós, que ficou um tempo na Espanha, que está em Babacena, Freire de Vasconcelos. Tem missionário no Pernambuco, tem missionário no Piauí, tem missionário no Maranhão, enfim. E quando a gente contribui e quando a gente ora, então todo dia tem que orar. Senhor abençoe o missionário Derrute, missionário Emerson, que eu sei para muitos irmãos, é o missionário Lívia e a Sara, e outros missionários. Ah, só esse, pastor? Não, meu amado, se você conhece outro missionário, se você teve contato com outra denominação, conhece que tem lá um irmãozinho, uma irmãzinha, um missionário pregando a palavra, ore por ele. E se você não conhece nenhum, palavra, não conhece nenhum, pastor, dobre o seu joelho e fala, Senhor, abençoe os missionários que estão no campo, eu não conheço nenhum, não sei o nome de ninguém, mas que o Senhor abençoe lá, que eu sei que tem. Existem homens e mulheres pregando a palavra em outros países, inclusive países, às vezes, até que há uma perseguição à igreja. Então, ore para que Deus abençoe esses missionários em nome de Jesus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.